Boa noite, pessoal. Beleza? Aqui é o Paulo, espírita kardecista, médium sensitivo e também da colônia espiritual pertencente ao nosso lar, certo? Bom, pessoal, antes de começar nosso vídeo aqui, eu vou falar aqui de uma excelente depiladora aqui em Campo Limpo Paulista, é a Monique Souza, tá? A mina é top, excelente depiladora, ela faz depilação, faz diversos tipos de depilações, certo? Para as mulheres, óbvio, né? E é isso, tá, gente? Então aí, ó, tá aí aparecendo na tela para vocês, Monique Souza, certo? Parceirona aqui do canal. E tá aí, o salão dela fica em Campo Limpo Paulista, só chamar aí no número, certo? No WhatsApp dela e marcar seu horário, agendar seu horário com ela aí, Monique Souza Depilação, tá bom? Muito bem, gente, então deixa eu só dar continuidade aqui à nossa transmissão. E hoje eu vou vir falar sobre o que os médios sentem, né? Isso daí vai para as mulheres que querem ou que têm futuramente aí intenção de se relacionar com algum médium ou que querem saber mais sobre nós, né, os médiums. Bom, gente, o que acontece? Os médiums, nós somos pessoas normais, só que a gente tem habilidades psíquicas a mais, né, que as outras pessoas. Ou seja, os médiums, nós somos tem vários tipos de médiums. Tem os sensitivos, os auditivos, tem os médiums que psicografam, tem os médiums que vê os espíritos e tem os médiums que conversam com eles, certo? No meu caso, como apareceu na tela para vocês já, eu sou médium sensitivo, né? Eu consigo sentir presenças, energias, e também sou médium condutor espírita também, que a gente consegue, através dos irmãos das colônias espirituais, conduzir um espírito que esteja em sofrimento no plano terrestre. Bom, gente, para ser mais exato, esse vídeo não vai ficar muito longo, tá? A gente pretende fazer no máximo uns 15 minutos, então é o suficiente para vocês terem bastante informação, tá? Bom, o que acontece, gente? Os médiums, nós somos, no caso eu vou falar de mim, né? O sensitivo, o médium sensitivo é os que sentem presenças, enfim, todo tipo de presença. O problema disso, gente, é que assim, quando na verdade, essa pergunta veio de uma pessoa que segue nosso canal, né? Ela preferiu não revelar o nome, mas e também a resposta veio da minha mentora Luna Luz, tá? Que é a minha mentora Luna Luz, é uma mentora espiritual que tá comigo sempre, né? Que ela sempre tá do meu lado para me proteger. E também tem os guardiões e os irmãos das colônias espirituais que vêm sempre ao meu auxílio quando eu preciso. Que nem aconteceu hoje. Hoje aconteceu uma coisa bizarra, né? Eu sou tipo, é assim, gente. Mas vamos falar do assunto aí. Quando você se relaciona com um médium, né? Gente, não é um caminho fácil, tá? Primeiramente, porque assim, alguns médiums que eu conheço, algumas pessoas que foram fracas demais, não conseguiram manter um relacionamento com um médium. Por quê? O que acontece? Numa situação normal, quando nós médiums nós entramos em lugares que está muito carregado energeticamente de espíritos ruins, nós acabamos absorvendo essas energias. Então, principalmente eu que trabalho na rua, eu lido com as pessoas todos os dias. Então, é normal que às vezes aconteça uma crise tão grande no médium, porque assim, nós absorvemos todo tipo de. Olha só isso, gente. Olha só quem veio me visitar, minha gatinha. É a Kita. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa, que essa gata aqui, ó, é a reencarnação do meu gatinho Kita. E se você soubesse a história que tem essa gata e como que ela apareceu, e ela faz as mesmas coisas que o meu desencarnado gatinho fazia, entendeu? O Kito, ele morreu um tempo atrás, né? E tá aqui, ó, ele de volta do mesmo jeitinho, com os mesmos rajadinhos, só que veio gatinha, né? Incrível, mas eu vou falar pra vocês um dia sobre a reencarnação nos animais e nas pessoas, enfim. Hoje eu vim falar pra vocês sobre a tratativa de como o que os médiums sentem. Então assim, gente, nós absorvemos várias energias com o decorrer do dia. E isso vai acontecendo. Então a gente entra em local que tem energia pesada, energia negativa, e a gente absorve. Um caso específico que aconteceu na data de hoje, comigo, eu não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas hoje é dia 12/6/2023, né? Foi por volta ali perto das 9, 10 horas da manhã.
eu tive uma crise muito grande de, vamos dizer assim, tristeza e mágoa, mas eu acabei passando isso para a pessoa que eu estava conversando, né? Que e o que que acontece? Por que isso acontece, gente? Porque em algum momento ali, algum espírito que estava triste, que estava magoado, ou que talvez estava preso ali e queria retornar, e estava triste porque morreu, né? Que o espírito, na verdade, que nem o corpo físico morreu, mas o espírito fica. O que que acontece? Acabei absorvendo essa energia dele, e aí, ou dela, né? E aí o que que acontece? Como eu absorvi essa energia, eu comecei a ficar triste, magoado, e aí eu na normal do médium, ele passar, se comunicar com a pessoa que, vamos dizer assim, é próxima, né? Ou que recentemente próxima. Uma amiga que você esteja conversando recentemente, uma namorada que você esteja se relacionando recentemente, ou até mesmo aquela amizade super top, mega, ultra fast que a gente fala, né? Que é aquela amizade que você tem ali a pessoa como tipo uma irmã, entendeu? Então assim, e aí você acaba passando. E foi o que aconteceu hoje. Eu acabei passando lá pelo WhatsApp pra menina, né, tudo que tinha acontecido. E eu, na minha cabeça, porque os espíritos eles começam a influenciar tanto na cabeça do médium que na minha cabeça eu achava que ela estava se afastando de mim. E essas coisas aconteciam. Na verdade, não estava acontecendo nada disso fisicamente. E aí vem coisa na cabeça que mas a mina tá conversando com outra pessoa, não tá querendo falar com você. Ah, porque isso, porque aquilo. Fica aquela coisa porque os espíritos começam ali bagunçar a cabeça. Esse é o lado ruim de ser um médium, entendeu? Então a gente sofre bastante influência dos espíritos. E daí muitas vezes acontece, né, de você, não digo, por isso que as mulheres que forem se relacionar com o médium, que forem futuramente aí ter um relacionamento com o médium, a gente sempre fala que tem que ter paciência, porque nem às vezes acontece de nós termos essas crises. E isso acontece porque a gente está sofrendo influência espiritual. E nesse exato momento, assim, tipo, devido a essas falhas que acontecem, que a gente chama de falha no plano espiritual, assim como nós falhamos, nós temos as nossas falhas, o plano espiritual acontece essas falhas. Então, dá essas fugas de energia, afeta o médium. Principalmente se já não está muito bem. Então, assim, nós médiums, nós temos a obrigação de estar sempre bem, com as energias sempre elevadas, porque daí esses espíritos que estão do lado, que são espíritos obsessores ou talvez espíritos residuais, eles não conseguem influenciar diretamente no médium porque ele está com carga alta, ou seja, né, a carga energética dele está alta, equilibrada, mas acontece também do médium ser muito sobrecarregado com energia de muita carga alta. Então, tipo assim, muita energia também envolto do médium seja muito positiva. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio. Por isso que os médiums a gente passa por lugares e às vezes é bom nós, a gente sempre procurar um refúgio, a natureza. Então, tanto que nas horas do meu almoço ali, eu vou para a natureza. Então, tem um lugarzinho lá que eu consigo ficar, que é só mata fechado, então você consegue entrar em comunicação com o plano espiritual e essas descargas elétricas sobre você que estão carregadas demais, elas vão para a natureza. Nossa, tô todo arrepiado. Então é isso, gente. O que acontece? Então, quando nós estamos sofrendo uma carga muito alta por conta de energias positivas realmente. Então, quando nós temos muita, principalmente assim, quando você entra no centro espírita, por exemplo, você recebe uma carga muito alta de energia positiva, porque lá só tem espíritos positivos. E daí você sai de lá, às vezes normal, equilibrado, tudo, né? Às vezes sobrecarregado demais. E quando isso acontece, afeta quando acontece esse tipo de carga muito alta, que a gente chama carga alta de energia, você fica confuso, começa a ter diversas transições. Porque na verdade, gente, assim, quando você tem essa carga muito alta, aí você não consegue pensar direito, porque seu cérebro está muito sobrecarregado. Então você tem que descarregar essas energias de alguma forma, né? Aí você descarrega. Meu gato está olhando fixamente para um lugar. Você sabe que os animais eles olham, eles vê as coisas. Mas é como eu estou falando de espíritos, é óbvio e normal que tenha espíritos à minha volta aqui no momento.
assistindo eu falar para vocês isso. Então assim, gente, toda vez que nós falamos dos espíritos, falamos deles bem, né? Nós médiuns não costumamos falar mal dos espíritos, ao menos que seja obsessor, a gente não fala, mesmo assim. E é isso, gente. Então, a relação de um médium com uma pessoa que não seja médium, que não tenha nenhum tipo de mediunidade, ela costuma ser um pouco, tipo, estranha pro outro lado e tudo mais, mas depois ela se acostuma. Um ponto importante de tudo isso é quando você tem aí a pessoa já tem uma tendência a receber espíritos, né? Quando isso acontece, sim, ela é compatível com o médium de todas as maneiras. Então, se a pessoa que está com você, a mulher, seja sua esposa, seja amiga, ou seja namorada, ou seja ficante, ou seja o que for, não tem problema. Gente, pro plano espiritual não tem problema nenhum, tá? Se essa pessoa tem tendência a receber espíritos, o que que acontece? Você você passa metade das suas cargas para ela, então vocês meio que se equilibram. Então é muito importante que um médium tenha uma pessoa do lado dela que também tenha uma mediunidade, porque receber espíritos também é uma mediunidade, entendeu? Então, realmente assim, pessoa que recebe ou que está desenvolvendo esse tipo de mediunidade também se torna um médium, né? Só que é uma médium de uma outra doutrina, né? Que é muito sim respeitada pelo kardecismo e no caso, são compatíveis em tudo, né? Que forem feitos, então os dois têm que andar na linha de verdade mesmo, né? Sem um atrapalhar o outro, né? E é isso, gente. Então essa é a questão, né? Os espíritos eles estão entre nós sempre e para uma pessoa normal, para uma pessoa que é comum aí do dia a dia, não influencia em nada, ou às vezes influencia. Quando há um ambiente que tem muitos obsessores, aí acontece briga de casal, discussão, briga familiar, essas coisas, porque tem ali os obsessores obsediando essa pessoa. Eu vou falar sobre obsessores, vou falar sobre espíritos residuais no próximo vídeo, vou falar sobre espíritos de impressão, né, que são aqueles espíritos suicidas, que são as pessoas. Vou dar um exemplo aqui de uma moça que foi atropelada por um trem na estação de Campo Limpo. Acho que foi a penúltima, não a última, porque a última não chegou a vir a óbito, mas a outra que se jogou na frente do trem, ela veio a óbito. E a gente tem um relato de um segurança da CPTM do trem que ele disse que as pessoas vê, sempre ali no mesmo horário, algumas mais sensitivas conseguem ver uma pessoa, uma mulher correndo para os trilhos no momento exato que o trem passa. Então o trem sempre passa aquele horário, a numeração do trem sendo a mesma, o mesmo trem que atropelou a menina é o mesmo do horário que passa ali e causa o fenômeno de espírito impressão. O que é o espírito impressão? O espírito impressão, quando você recebe, tipo, você vem a desencarnar por conta de suicídio, você se jogou na frente do trem. O que aconteceu ali? Todo dia naquele horário, naquele mesmo vagão, aquele mesmo trem, o seu espírito ele volta, como se fosse rebobinar uma fita, ele volta no mesmo ponto ali da onde ele desencarnou e volta a repetir a forma que ele desencarnou. No caso dessa moça, várias pessoas relataram que viram uma mulher se jogar na frente do trem. O próprio maquinista também disse que também já tinha visto essa mulher se jogar na frente do trem. Quando olharam lá embaixo do trem não tinha ninguém. Isso chega até a me arrepiar, o espírito de impressão. Ele causa impressão nela mesma, o espírito ele causa impressão do último incidente que aconteceu na vida encarnada e após o desencarne, entendeu? Então ele fica repetindo essa morte espiritual, né, o tempo inteiro. E ela fica assim até algum espírito de luz vir resgatar, ou algum médium, alguém que esteja lá. A gente tentei fazer algum tipo de vídeo lá, mas a CPTM não autoriza por questão de integridade da imagem da empresa. Enfim, gente, é isso, né? Então nesses 15 minutos de vídeo eu dei uma explicação para vocês, expliquei como é que funciona o espírito, como é que se relaciona com o médium. Então, assim, mulheres que forem se relacionar com o médium, sendo uma amizade, sendo um namoro, sendo até casamento,
deve se lembrar que um médium sofre crises energéticas, sim. Então, eu tô com o nariz, eu tô meio resfriado, gente, mas tá tudo bem. É, o médium sofre cargas energéticas, então vai acontecer de vez em quando dele disparar mensagem. Por isso que o certo é você combinar com a pessoa de você não ficar mandando muita mensagem para ela, né? Então, combina com a sua esposa, combina com a sua namorada, amiga, fala, ó, para não ter crise, eu vou te mandar só um bom dia, boa tarde, boa noite, pronto, no WhatsApp, redes sociais. Mas quando você se encontrar com ela e você for falar com ela pessoalmente, você não tem como você ter essas crises, você não vai disparar isso nela. Mas quando é por mensagem, você dispara, porque é automático, entendeu? Você está sendo influenciado por alguma entidade. Então, uma dica que eu dou é que você sempre dê um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, só. Se for querer, liga para ela, liga, ó, queria falar com você, tá tudo bem? Tá, beleza, por telefone. Mas não manda mensagem, porque se você estiver sob influência espiritual ou carga muito alta, você vai disparar mensagens aleatórias, mensagens que depois você vai falar, caramba, mano, mas por que eu falei isso? É isso, entendeu? Cargas espirituais de alta potência, a gente fala assim, né? Beleza, gente? Então é isso, tá? Num próximo vídeo eu vou falar mais, tá? Vai aparecer no final do vídeo aqui agora, novamente, a tag aqui da nossa querida Monique, né? Monique Souza, né? Depilação, ela faz depilação. O salão dela fica em Campo Limpo Paulista. E vocês podem ter. E ela é profissional no que faz, viu? É top, a mina é top. E é isso, gente. Então, isso é o que eu tinha que mostrar pra vocês, né? Passei pra vocês as informações. E amanhã, no próximo vídeo, eu vou falar sobre algumas coisas, que é o espírito de impressão, para onde, o que acontece. Depois, no outro vídeo, eu vou falar sobre umbral, né? E tem muitas informações para passar para vocês. E assim, essas informações que eu passo não vêm só de mim, mas vêm dos espíritos que estão ao meu redor. Tanto que dificilmente eu costumo passar as mensagens para vocês, tipo, de forma correta. Então, os espíritos que ficam ao meu redor vão passando essas informações e eu vou passando para vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado. A TEPS agradece e em breve a gente vai ter muito mais vídeo, a gente vai ter vídeos de investigação que a gente vai fazer, se tudo der certo, que vai dar certo, a gente vai ajudar muitos espíritos aí a retornarem para a colônia espiritual. Então, muito boa noite, muito obrigado a todos e obrigado por ter visto aí o nosso vídeo. Valeu, tchau!